Olá pessoal, tudo bem? Eu, Mário Davidson, mais uma vez venho falar sobre engenharia com vocês. Vou falar hoje sobre o cálculo da placa de orifício, como fazer a substituição da válvula borboleta por uma placa de orifício, achar o diâmetro dessa placa de orifício, né? E mostrar o cálculo para você como foi feito isso, né? Temos aqui o que eu vou falar com vocês hoje. Eu vou falar sobre a função da placa de orifício, os documentos de referência que eu utilizei para fazer esse cálculo, a finalidade desse cálculo, dados de entrada do cálculo, cálculos da placa de orifício em si, a conclusão e todos os anexos, né? Primeiramente, vamos começar falando sobre a função da placa de orifício, né? Eu vou dar uma explicação rápida aqui, que a placa de orifício é um dispositivo amplamente utilizado na engenharia de processo e controle de fluidos para medir a vazão de um fluido em um sistema, e sua função principal é criar uma restrição de fluxo do fluido, criando uma diferença de pressão entre a entrada e a saída do dispositivo. Justamente essa diferença de pressão é que eu estou interessado, porque essa diferença de pressão nada mais é do que a perda de carga, né? Mas vou falar sobre exatamente um pouco mais à frente para você, à frente sobre isso aí. Os documentos de referência que eu utilizei foi o Crane Flow of Fluid Through Valves, Featuring Pipings, e o catálogo da Polygon Válvulas Industriais. Eu peguei um anexo do catálogo e outro anexo desse Crane aqui. E falar sobre a finalidade do cálculo, né? Por que eu estou fazendo esse cálculo? Vou ler aqui para vocês. A finalidade do cálculo presente é a substituição de uma válvula borboleta com 80% da sua área aberta por uma placa de orifício. 80% aberto e 72 graus com a comporta da válvula borboleta aberta. E através desse cálculo saberemos exatamente qual o diâmetro utilizaremos para a placa de orifício. Substitua corretamente a válvula borboleta sem prejudicar o sistema, ou seja, nada mais é do que substituir uma válvula borboleta do sistema por uma placa de orifício. Justamente temos que achar a perda de carga da placa da válvula borboleta e tem que ser igual da placa de orifício. E temos que achar o diâmetro dessa placa de orifício, né? Exatamente isso que vamos fazer. Os dados de entrada aqui da placa de orifício, do cálculo da placa de orifício, são isso aqui: vazão, coeficiente de vazão, viscosidade dinâmica, massa específica, densidade relativa, temperatura, diâmetro interno da tubulação, aceleração da gravidade, área interna da tubulação, coeficiente para a placa de orifício, que nós temos que calcular, que acho que está no catálogo da Polygon Válvulas Industriais, a perda de carga da placa de orifício e da válvula também. E tudo isso aqui vai ser englobado no nosso cálculo aqui. Agora aqui o cálculo em si. Primeiramente temos que achar a perda de carga da válvula borboleta, 80% aberta, né? Ou 72 graus com a comporta da borboleta aberta, né? Achando essa perda de carga aqui, acharemos a perda de carga da placa de orifício, né? Através dessa fórmula aqui, coeficiente de vazão, né? Podemos achar a perda de carga. Botamos em evidência a perda de carga da válvula e substituindo aqui o Q, que é vazão, CV, coeficiente de vazão, e a densidade relativa do fluido em si, aqui, né? O coeficiente de vazão, eu fui nesse catálogo da Polygon e achei, né? Temos aqui o diâmetro em polegadas, né? Temos que saber qual o diâmetro que vai utilizar. Estou fazendo um cálculo literal, então não tenho números. E temos aqui a abertura, a porcentagem da abertura da válvula, né? Que eu utilizei 80%. Então eu utilizarei um desses números aqui. 132, 438, 660. Se, por exemplo, eu usei 6 polegadas, eu utilizarei 1408. É um valor adimensional aqui, né? Vamos aqui, agora vamos para estamos no cálculo, né? Então tá.
Então aqui, com essa fórmula aqui, achamos a perda de carga da válvula, né? Com a perda de carga da válvula borboleta achada, vamos achar agora o valor da constante da perda de carga da válvula, que é o K-valve, né? Aí, como nós temos aqui a fórmula da perda de carga da válvula, botamos em evidência o K e achamos o K, né? Mas antes de achar o K da válvula, temos que achar a velocidade do fluido antes de entrar na válvula borboleta, né? Que a velocidade aqui é nada mais que a vazão dividido por 3.600 para ficar em segundos. A velocidade aqui fica em metros por segundo, né? E achando a velocidade, nós achamos aqui o K da válvula, que é o valor de Z aqui. Como está literal, não estamos usando os números, botamos Z aqui, que é dimensional. Agora, para fazer uma substituição da válvula borboleta com 80% aberta, o coeficiente da placa de orifício, que agora é o K do orifício, tem que ser o mesmo que o K que achamos antes, né? Então, ou aqui, o K do orifício tem que ser praticamente igual do K da válvula. Para achar o K do orifício, temos uma fórmula aqui que é 1 menos beta ao quadrado por C ao quadrado vezes beta a quarta, né? E essa fórmula aqui vamos achar no anexo 1 no Crane, no livro Crane, né? Que é Flow of Fluid, Flow Valves, Featuring Pipes. Que está exatamente aqui, né? Não está aqui. Está aqui sim. O K do orifício aqui, ó, tem que estar aproximadamente 1 menos beta ao quadrado por C ao quadrado vezes beta quarta, né? Então, botamos o beta em evidência. Botamos o beta em evidência aqui e colocamos diâmetro do orifício como diâmetro interno da tubulação, né? Para acharmos o valor de C, que também está dentro dessa forma do K aqui, temos que achar o número de Reynolds. E o número de Reynolds, lá todo mundo na faculdade sabe que é o diâmetro interno vezes a velocidade vezes o ρ, que é a densidade do fluido vezes a viscosidade. E achamos o Reynolds aqui, botamos o valor de P. Então, quando a gente achar o Reynolds, a gente vai nesse anexo aqui, que temos aqui no eixo X, número de Reynolds. Vamos dar um exemplo aqui. Deu 1000, daí a terceira aqui. E com o eixo Y, no eixo Y aqui, a gente vai achar o valor do C, né? Mas como a gente está usando beta de 80%, se você seguir aqui a curva do beta de 80% e com 1000 de Reynolds, vamos dar um valor de mais ou menos aqui de 1,22, né? Só para dar um exemplo para vocês terem noção aqui. Tá. Achamos o beta, né? E até não achamos o beta, na verdade, desculpa. Vamos achar o beta, né? Que é o diâmetro de orifício dividido pelo diâmetro interno, né? Ainda não temos o diâmetro do orifício da placa de orifício. Mas achamos já o C, né? Agora sim, assumindo o valor de beta igual a 0,8, né? Que a gente vai assumir que é 80% da área aberta, e com o número de Reynolds igual a P, o valor de C será aproximadamente Q, de acordo com a tabela do anexo 1. O valor do K do orifício será D. Nós temos o beta, que é 0,8. O C, que pelo anexo 1 a gente consegue achar, pela curva do beta e pelo número de Reynolds. E como a gente já achou que o K do orifício, vou botar aqui igual a R, tem que ser muito próximo do K da válvula, Z, para que a perda de carga seja aproximadamente igual.
O valor de B aqui é a relação do diâmetro da placa de orifício e diâmetro interno da tubulação, como eu já disse anteriormente, né? E agora com o B achado, que é 0,8, o diâmetro interno que a gente não sabe, um diâmetro qualquer, botamos em evidência o diâmetro da placa de orifício e temos aqui o valor do diâmetro da placa de orifício, que eu coloquei como T, tá bom? A perda de carga da placa de orifício tem que ser a mesma da válvula borboleta por 80% da área aberta ou 72 graus, né? Aí temos aqui a fórmula da placa de orifício, da perda de carga da placa de orifício, que vai dar um valor, vamos lá, A bar, em bar. Então a perda de carga da placa de orifício tem que ser aproximadamente igual ou muito próximo à perda de carga da válvula borboleta aqui. A conclusão aqui é que a proposta desse cálculo é nada mais, nada menos que a substituição da válvula borboleta com a sua área aberta em 80% ou 72 graus da comporta da válvula borboleta aberta. E esses devem ser praticamente a mesma perda de carga. E foi isso que foi mostrado nesse cálculo com a placa de orifício com um diâmetro de T em milímetros de diâmetro, tendo a mesma perda de carga da válvula borboleta. Temos aqui o anexo 1, que é do catálogo da Polygon, para achar que o beta aqui é 0,8, né, que é 80%. E temos que ver qual é o diâmetro aqui que utilizaremos. Se utilizarmos, por exemplo, 6 polegadas, o coeficiente de vazão vai ser 1408. Temos o anexo 2 aqui, que temos aqui o valor de C, né, que não utilizei aqui, e o K do orifício, né, que está aqui, que é a fórmula de 1 menos beta ao quadrado por C ao quadrado vezes beta quarta, que achamos o C através desse gráfico aqui, através da curva do diâmetro 1 dividido por diâmetro 2, que dá 80, então utilizaremos esse. Se fosse, por exemplo, o número de Reynolds igual a 1000, 10 a terceira, seria um valor de aproximadamente 1,22 do C aqui, né? Então, como isso, eu chego aqui ao final desse cálculo. Se vocês quiserem um cálculo na prática, eu posso mandar por vocês. É só pedir aqui, deixe nos comentários aqui. E eu coloco para vocês aqui, eu mando para vocês, deixo o e-mail de vocês, o nome que eu mando para vocês. Um cálculo feito na realidade, né? Um cálculo prático, com números, não só literal, como eu fiz aqui agora. E se vocês gostaram, deixe o seu like aí. Comente, faça seus comentários, o que você achou desse cálculo, se vocês conseguiram entender. E é isso, até a próxima, pessoal.